bocadinho sobre a imagem que normalmente as pessoas têm de memória. A memória parece ser uma coisa parecida com um filme, não é? Nós temos a ideia de nos lembramos muito bem, com muitos detalhes, temos imensa confiança em coisas que nos aconteceram. De certo modo, a memória é aquilo que constrói a nossa identidade, são as coisas que nós vivemos e que são importantes para nós, que nos fazem. Claro que todos conhecemos que existe muitas vezes a memória falha, sobretudo a nível de esquecimento, nós esquecemos muitas vezes de coisas. São normalmente coisas, às vezes é útil esquecer, por exemplo, uma pessoa quando está com uma nova namorada, esquecer-se o nome da antiga namorada é uma coisa utilíssima. É uma das grandes funções da interface na memória esta. Imaginem se nós nos lembrássemos de todos os sítios onde arrumávamos o carro nos últimos 10 anos, quer dizer, nunca conseguimos encontrar o carro novo. Portanto, às vezes o esquecimento tem um lado bom. É mais difícil nós encontrarmos casos em que a memória falha tão espetacularmente, ou seja, criam eventos, ou seja, nós conseguimos recordar eventos, que em muitas circunstâncias têm um grau de precisão, de vividez, nos dá imensa confiança, e, no entanto, essas memórias não são necessariamente verdadeiras. Vou dar alguns exemplos disso. Por exemplo, há um caso, este exemplo foi muito estranho, um livro chamado, portanto, este autor, o Benjamin Volokhnirsky, escreveu um livro sobre a sua experiência nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Este livro foi um livro que foi considerado uma grande obra literária, talvez não vivido nos campos de concentração, com uma grande sensibilidade artística, etc. Alguns detalhes são importantes a este respeito. Um deles é que ele não se lembrava, tinha uma espécie de buraco negro a respeito da sua infância, mas depois, em uma psicoterapia, através da interpretação dos sonhos, etc., ele começou a pouco e pouco a lembrar-se de memórias que estavam, o termo técnico para isto, eram recalcadas. Portanto, ele começou a se lembrar e começou a lembrar com tantos detalhes, etc., e achou que era interessante a sua experiência. Ele, que tinha-se efetivamente separado da família, isto deu origem a uma coisa interessante. Apareceu o tio. E o tio disse: não, tu nunca estiveste no campo de concentração, isto é um completo disparate. Tal coisa nunca aconteceu. Tu foste adotado, viveste na Suíça, etc, etc, etc. E, portanto, mais tarde, realmente percebeu-se, apesar deste livro ter ganho prémios literários, etc., quando se percebeu que a história não era verdadeira e era apenas, no fundo, ficção, os críticos mudaram um bocado a opinião, afinal já não era uma coisa tão interessante como ficou literário. Mas, portanto, este é um caso absolutamente espetacular, ou seja, podemos sempre pôr a hipótese que é uma fraude, não é? Que este indivíduo fez isto intencionalmente, de forma fraudulenta. Mas, aparentemente, não é esse o caso. E além disso, há outros exemplos deste género. Por exemplo, outro exemplo que eu tenho aqui, do Dennis Brown, foi condenado em 1984 por estupro e roubo em Louisiana, sentença de prisão perpétua, e depois de servir 9 anos foi exonerado com um teste de DNA. No entanto, ele tinha sido identificado positivamente como uma testemunha que tinha absoluta certeza daquilo que tinha acontecido, e ele próprio tinha acabado de confessar. Confissões falsas é outra coisa, não é agora que eu falo aqui, é outro assunto, mas é um assunto de certo modo semelhante a este. Já agora, dos casos que eu não tenho aqui, um caso é muito interessante, porque nestes casos todos é sempre difícil ter a certeza absoluta se aquela é uma memória falsa ou não. Por exemplo, este indivíduo diz que estava num campo de concentração, etc. Claro que a seguir vem o tio que, com factos e, em princípio, prova o contrário. Não é uma prova, ou seja, o tio também pode ter uma falsa memória. Não é? Portanto, ou seja, é sempre difícil ter uma prova. Mas é fantástico, nós às vezes temos mesmo provas. Por exemplo, um caso, que é o caso do nosso muito querido presidente Bush, que, numa entrevista há relativamente pouco tempo, disse que foi espantoso, ele estava a ver a televisão quando foi o 9/11 e que ele viu o segundo avião aproximar-se da torre
e pensou, este deve ser o pior piloto do mundo. E então o avião chegou e tal, ele ficou espantadíssimo, etc, etc. Esta história é completamente falsa. Porquê? Porque ele estava a ser filmado na altura em que isto estava a acontecer. Ele estava sentado numa escola. Uma escola com crianças. Ele ficou sem reação. Quando lhe contaram isto ao ouvido, ele ficou totalmente parado. Ficou ainda primeiro a subir, mas depois congelou a subir. E veio a segurança e levou para o Air Force One, etc, etc. Portanto, é um caso onde, de certeza absoluta, isto foi algo que ele inventou. Já agora, desafio-vos para uma coisa. Muitos de nós acham que viram o segundo avião a ir contra a torre, em direto. Isto é praticamente impossível. Isto é praticamente impossível. Eu vou dizer porquê. Porque o primeiro avião, portanto, o tempo mediu entre o primeiro e o segundo foi 11 minutos. As televisões começaram a dar em direto nos Estados Unidos não sei quando e depois transmitiram a nível mundial. A probabilidade de todas as pessoas que dizem que viram o segundo avião terem visto o segundo avião é mínima. Claro que não se pode saber, lá está, quem é que viu efetivamente ou não, mas a probabilidade do número de pessoas que dizem que viu terem visto é realmente mínima. Além disso, é extremamente curioso porque a televisão, isto aqui ajuda a explicar, a televisão passou em loop as imagens outra vez e ouvia-se os comentários do jornalista no momento em que aquilo tinha acontecido. Portanto, é muito fácil pensar, etc. Mas, enfim, pronto, este é outro caso. Já agora, o último caso, que é um caso mais sério e trágico, que é o caso do indivíduo que fazia vinho na Califórnia. O nome dele era Gary Ramona, e ele foi acusado pela filha de que pertencia a uma seita satânica e que o pai, portanto, ele abusava da filha, a mãe disse, não tinha a certeza, mas era possível, ele foi condenado à prisão. Depois, mais tarde, isto é uma história louquíssima, porque ela contava histórias incríveis que medicamente não eram possíveis, ou seja, depois, quando fizeram o exame médico, viram que era impossível ter acontecido o que ela relatou. Ele acabou por ser exonerado e pôs o psicoterapeuta dela em tribunal. Muitas destas histórias têm psicoterapeutas associados, disse já. Bom, enfim, muitos casos destes de memória, uns mais trágicos, outros menos trágicos, com consequências terríveis, uns, outros só engraçados. Mas nós, em psicologia, normalmente estudamos as coisas, pegamos naqueles assuntos que são mais interessantes e estudamos da forma mais desinteressante que é possível. E, portanto, aquilo que nós fazemos é, por exemplo, é pegar uma lista de palavras, que eu já vos digo quais são as características desta lista, e dizer, por exemplo, e pedir para vocês ouvirem a lista e recordarem. Ali a lista contém as seguintes palavras: rápido, caracol, vagar, tartaruga, calmo, vagaroso, preguiçoso, demorado, comboio, melengão, tempo, lesma, inativo, irritante, alentejo. Se eu agora fizesse um teste de memória e perguntasse a vocês que palavras é que estavam aqui, vocês iam reconhecer umas e outras não. E uma delas provavelmente iam reconhecer com grande certeza que é a palavra lento. Lento não estava na lista. Eu não disse. No entanto, o nível de falsas memórias que as pessoas cometem quando estão a ler, quando ouvem este género de listas, embora em repetição imediata, é enorme. Porquê? Isto são uma série de listas. Portanto, têm todas as mesmas características e estas listas são. Portanto, nós pedimos às pessoas para fazerem a associação livre a partir de uma palavra crítica. Pode ser, por exemplo, lento, pode ser frio, pode ser doce, pode ser agulha, etc. E então aqueles são as palavras que são mais vezes associadas pelas pessoas. A seguir construímos uma lista com base nessas palavras mais frequentemente associadas e pedimos a outras pessoas para estudar essa lista. O que acontece tipicamente é que as pessoas lembram tão bem ou melhor da palavra crítica, ou seja, da palavra que deu origem à lista, mas que não está contida na lista,
tão bem ou melhor do que as palavras que efetivamente as pessoas ouviram, efetivamente estavam contidas na lista. Isto quer em recordação livre, ou seja, a pessoa quer, digamos, todas as palavras que se lembra, isto é recordação livre, ou em reconhecimento, ou seja, dou, por exemplo, 20 palavras, 10 estavam na lista e outras 10 não estão, a pessoa tem de reconhecer esta estava, esta não, esta estava, esta não. E neste caso, então, há casos, por exemplo, neste caso, o frio leva a falsos reconhecimentos na ordem dos 100%. Ou seja, as pessoas têm a certeza absoluta e acham muito estranho que a palavra não tenha sucedido. Isto não é o único meio de criar falsas moedas, só que é uma à parte. Estes são associações semânticas que eu vou explicar um bocadinho, mas podem-se, por exemplo, fazer associações com vizinhos fonológicos, ou seja, são parecidas, são palavras que são vizinhos fonológicos no sentido de partilham todos os fonemas, exceto um. Por exemplo, se eu dissesse gato, podia dizer rato, tapo, mato, etc. E se eu pegar numa palavra e achar todos os vizinhos fonológicos e ler às pessoas, acontece exatamente a mesma coisa. Por exemplo, em números, eu posso também ler uma série de operações e as pessoas também, a partir do único número, eu modifico os operadores a partir do único número, e as pessoas também reconhecem, mesmo que não é apresentado o número, se teve, por exemplo, essas operações. Portanto, isto existe, por exemplo, em outro caso que é muito interessante, ou seja, eu posso pegar numa melodia e fazer uma série de variações, apresentar as variações todas e as pessoas acham que ouviram a melodia, não ouviram, mas que foi a origem de todas as variações, têm mais confiança que ouviram essa melodia do que ouviram as variações. Bom, isto tem tudo mais ou menos o mesmo tipo de explicação, ou seja, e ainda há outras com imagens, etc. E o tipo de explicação é muito simples, ou seja, explicando isto da maneira mais simples possível, é que pensar é associar ideias e, portanto, nós aprendemos a partir de criar associações entre diferentes ideias e diferentes conceitos. E quando nós estamos a apresentar conceitos e palavras, etc., nós tentamos sempre antecipar, ou seja, faz parte do processo de compreensão tentar antecipar, e outros processos, mas pronto, o processo de compreensão da linguagem humana, tentar antecipar o que vai acontecer a seguir e qual é o conceito que vai a seguir, etc. Portanto, isso é muito útil, é muito funcional e nós tentamos fazer isso constantemente. Daí que, quando apresenta uma palavra X, tendemos a pensar espontaneamente nas palavras mais vezes associadas com essa palavra, de forma espontânea, sem ninguém nos pedir para fazer isso. Reparem que, neste caso, todas as palavras estavam associadas com a mesma. E, portanto, isso faz com que, cada vez que eu penso numa palavra, penso nos seus associados, todas as palavras da lista nos faziam pensar na palavra crítica, que estavam associados com ela. E, portanto, nós podíamos confundir essa, digamos, a ativação da palavra por associação com o facto de termos ouvido a lista. Por exemplo, neste caso, a palavra doce, que é uma palavra crítica, tem associações com todas as palavras da lista. As palavras da lista, algumas têm associações entre si, outras não, mas todas têm com a palavra crítica. E, portanto, cada palavra, quando é ativada, ou seja, quando a lemos, quando a observamos, quando a ouvimos, não só fica ativada, fica disponível na memória de trabalho para nós utilizarmos, como parte da sua ativação se transmite a palavras que já estejam associadas. É esse o processo de compreensão, é esse o processo de pensamento por associação de ideias. Digamos assim, isto é muito parecido com a maneira como a corrente elétrica passa pelas sinapses. Portanto, neste caso era como se eu apresentasse palavras, por exemplo, com este tipo de letra. Repousado estava associado com doce, chocolate estava associado com doce, açúcar estava associado com doce e, portanto, o nível de ativação de doce até pode ser superior ao nível de ativação de cada uma das outras palavras, porque recebe a ativação de todos os outros, ou seja, é aquilo que se chama acumulação da ativação convergente. Portanto, a ativação converge toda nesta palavra. Isto é na fase de estudo. Na fase de teste,
a pessoa tem que, de alguma maneira, tentar encontrar uma diferença entre a palavra que foi as palavras que foram apresentadas e as que não foram. Por exemplo, no nosso caso anterior é relativamente fácil, no sentido em que todas as palavras tinham uma fonte estranha. E aqui doce, a pessoa não se lembra qual é a fonte doce que não foi apresentada. Então podia-se basear na ausência dessa moda, porque é que eu não me lembro da fonte doce ou mesmo da fonte de todas as outras palavras para usar. E então, neste caso, a falsa memória dá-se por duas razões. Por ativação convergente, por acumulação da ativação convergente e por um falhanço neste processo de monitorização, ou seja, tenta discriminar aquilo que apareceu e aquilo que não apareceu. Enfim, mas, verdade seja dita, esta é a parte, esta é aquilo que eu normalmente estudo e é a parte mais técnica e amassadora, mas há outras coisas mais interessantes. Há outro tipo, há um paradigma um bocadinho diferente, desenvolvido pela Elizabeth Lopes, se calhar é mais engraçado. Ou seja, ela, em vez de, digamos, criar condições para se produzirem falsas memórias, e o paradigma anterior que eu vos falei é muito importante, porque a quantidade de falsas memórias que produz é tão grande, nós temos material suficiente para poder estudar. Portanto, normalmente, no outro género de material produz muito poucas falsas memórias, os erros são muito raros, portanto é muito difícil estudar as falsas memórias, esse paradigma tem esta vantagem, mas o que a Elizabeth Loftus faz é tentar provocar mesmo uma falsa memória específica. Ela aquilo que fez, por exemplo, esta Elizabeth Loftus, aquilo que fez foi apresentar um filme, ou seja, duas versões de um filme, sobre um acidente automóvel. E numa das versões do filme, o sinal de trânsito era um sinal de prioridade e noutra da versão dos filmes era um sinal de stop. O que era interessante era a maneira como ela fazia. Ou seja, ela, reparem que para haver falsas memórias é sempre preciso que o sistema de monitorização falhe. E como é que ela fazia isso? Ela dizia: a que velocidade passou o outro carro quando o carro vermelho estava preparado no stop? E o filme que a pessoa tinha visto era este. Ou a que velocidade é que vinha outra pessoa quando a pessoa estava parada no sinal de prioridade e o filme que a pessoa tinha visto era este. Portanto, era uma pergunta, digamos, sugestiva. Ele sugeria uma informação falsa, não requeria essa informação na resposta, mas insinuava na própria pergunta essa informação. Isto, aliás, ela inspirou-se, Elizabeth Loftus tem formação em advocacia, inspirou-se nos advogados, ou seja, que é exatamente isso, ou seja, que eles estão sempre a insinuar, sem dizer, estão sempre a insinuar coisas, e estão sempre a tentar afetar assim o júri, não é? Com essas insinuações. Portanto, este resultado no início foi surpreendente e as pessoas não deixaram de questionar, e a Elizabeth Loftus não deixou de fazer mais investigações. Ela é uma pessoa extremamente importante nesta área e a investigação dela já teve imensas consequências nos tribunais a nível dos Estados Unidos, sobretudo. Dando mais exemplos. Ou seja, por exemplo, ela pediu a pessoas que lhe dessem o número de telefone de um grande amigo deles, ou um familiar, ou qualquer coisa. Então pediu ao familiar que lhes fornecesse histórias da infância do sujeito que ia ser estudado. E, portanto, havia histórias tipo, esta é uma história verdadeira que alguém escreveu acerca do amigo, quando tinha 10 anos. A sua família fez um acampamento em Tolunauí por 2 semanas com Gil e a sua família, John e Liz e os seus avós. Fez muitos amigos no acampamento e passou a maior parte do tempo com eles e com Viva. Esta é uma memória realmente verdadeira. O que é interessante é que havia uma que é totalmente falsa. E, portanto, ele dizia: você e a sua mãe e o seu irmão foram ao queimar. Tinha 5 anos, sua mãe deu a cada um de vocês dinheiro para ir comprar os geladinhos de Dilo, você correu em frente para chegar à fila primeira e perdeu-se no caminho para a loja de gelados. Sua mãe foi dar consigo a chorar ao pé de uma mulher idosa. Portanto, perguntava-se às pessoas que outros pormenores é que se lembra destes episódios, e as pessoas diziam os bares, etc, etc. Neste caso, por exemplo, nesta memória de perdido num centro comercial,
25% das pessoas, que não eram todas, não é? Estas histórias são mais plausíveis para certas pessoas do que para outras, pelas histórias de família, etc. Eles podem nem gostar de gelados de mirtilo, por exemplo, nunca ter gostado. Mas, portanto, o que é espantoso é que isto é uma história totalmente imaginada e 25% das pessoas dizem sim, lembram e dão detalhes. O que é interessante é que dão detalhes. Dão detalhes que são extremamente plausíveis, dada a família em que eles estão, etc. Outro caso interessante é, hoje em dia, isto cada vez é mais perigoso, não é? Hoje em dia nós muito facilmente podemos implantar moedas falsas com imagens falsas. Portanto, ali era uma história que ela tinha contado, era escrito, mas hoje em dia, tecnologicamente, nós podemos usar o Photoshop e, portanto, aquilo que acontecia é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de se pedirem histórias verdadeiras, pediam-se fotografias verdadeiras. Depois havia uma fotografia de passeio de balão e pegava-se numa fotografia verdadeira e colocava-se o sujeito e o tio dele, ou o pai, ou seja, foi no balão. Mais uma vez, pedia-se às pessoas o que é que, portanto, várias fotografias, a pessoa contava, isto sou eu, a colo que meu avô, bons tempos, então, estava aqui ao balão. Pois é, já me lembro, isto foi quando eu fui assim. Mas há muitas maneiras de fazer isso, ou seja, imaginação. Já vamos ver um caso onde se estimula, mas deixem-me só, aliás, fazer aqui um breve. Portanto, uma das maneiras que acontece estes casos portanto, acontece quando se confunde imaginação com a realidade, especialmente se imagina com muitos detalhes um certo tipo de situação, isso pode acontecer. Por exemplo, nós acontece-nos muitas vezes em sonhos, nós podemos acordar de manhã e achar que aquilo aconteceu, mas depois há certas coisas que ou não jogam certo com a realidade, ou mais tarde descobridos que não podem ser, etc. Mas quando estamos a imaginar uma coisa plausível, isso tem muitas consequências. Por exemplo, uma delas é que tendemos a achar que a probabilidade dela acontecer aumenta. Ou seja, uma coisa que está demonstrada é levar pessoas a jogar na lotaria, é aquilo que fazem nos anúncios. Olha, eu ganhei a lotaria, eu mandei a minha sogra para Marte, eu fiz não sei o que e tal. E as pessoas imaginam, ou imaginarem só colocarem-se na situação, acham que tem mais hipóteses de ganhar, o que é uma coisa completamente irracional, mas que é utilizada pelos publicitários de propósito. O mesmo acontece, a investigação que mostra mesmo isto, ou seja, quando se fazem anúncios onde apela para a pessoa imaginar, etc., a pessoa acha o acontecimento mais interessante. O que acontece também, e o objetivo dos publicitários é levar algo ao seu moinho, mas o que acontece também, o que é curioso, é que isto às vezes cria falsas memórias. Já vou dar um exemplo à frente. E já agora, só um detalhe que é muito interessante. Existe uma investigadora chamada Tânia Kuhlman, que ela é antropóloga e psicóloga, simultaneamente, e foi estudar aquelas seitas carismáticas dos Estados Unidos, ou seja, aquelas seitas que acreditam em Jesus Cristo, mas acreditam, ou seja, ninguém que acredita em Jesus Cristo acredita como elas. Ou seja, as pessoas destas seitas levam Jesus Cristo a jantar fora. Pedem comida, portanto, deixam no prato, vão ver o pôr do sol por atrás por cima. Portanto, aliás, o nome do livro é When God Talks Back, quando Deus nos responde. Portanto, eles acham isso. Agora, o que é interessantíssimo é que elas têm uma série de estratégias para utilizar a imaginação e para criar realidades, portanto, confundir a imaginação com a realidade. Por exemplo, elas fazem uma coisa que são círculos de oração, em que uma pessoa está a pensar num problema qualquer e estão os outros à volta a tentar sentir. E depois uma diz, eu vejo uma casa azul,
A pessoa diz, estás a ver a casa do meu tio não sei quantos. Eu vejo isso aqui. E, portanto, as pessoas tendem são ensinadas a perder aquilo que nós demoramos uma vida inteira a aprender, que é discriminar entre realidade e fantasia. Eles reaprendem a confundir. Isto, aliás, é interessante porque a ideia dos místicos, etc., já vem daí. Por exemplo, as técnicas de oração de Santiago de Loyola tinham sugestões para a imaginação muito específicas, ou seja, pensa na morte de Cristo, olha para as sandálias do soldado romano, de que cor é que eram, até onde é que iam no joelho, etc, etc. E a Tamara Lehman levou as pessoas que eram religiosas a utilizar essas técnicas durante umas semanas e depois o nível de alucinações auditivas que elas ficaram a ter tornou-se patológico. Ou seja, a ideia de terem visões, etc, etc, de ouvirem a voz na sala, alguém chamar por ela, etc. Portanto, ou seja, pode-se confundir a imaginação, em muitos destes casos de Nossa Senhora de Fátima, as coisas de certeza que são assim, para não dizer pior, e, portanto, estas coisas são muito deste género. Depois há também interpretações de sonhos e certo tipo de psicoterapias, ou seja, há, por exemplo, as terapias freudianas que acham que nós podemos esquecer acontecimentos primordiais e fundamentais na nossa vida e podemos esquecê-los sendo a arrasto. Não há nenhuma espécie de confirmação empírica para isto. Podemos esquecer, mas não é esquecer, ou seja, uma pessoa não pode esquecer que esteve num campo de concentração por razões psicológicas. Claro, pode bater com a cabeça, ter uma lesão no cérebro, e depois esqueceste. Mas razões psicológicas que não há nenhuma espécie de evidência desse tipo. E pior ainda, existem terapias, as chamadas terapias regressivas, que fazem as pessoas lembrar-se do seu passado, porque são coisas que aconteceram no seu passado, são a fonte dos problemas atuais. Mas quando eu digo passado, é intrauterino. Coisa também, do ponto de vista científico, não há nenhuma hipótese de ter drogas intrauterinas. Mas mais que isso, há outros mais giros que fazem a regressão para as vidas passadas. Isso também é engraçadíssimo. Ou até os mais giros, todos para as vidas futuras. Esses sempre são os meus. Esses são os que eu gosto. E é sempre interessante porque estas pessoas que se lembram de vidas passadas são sempre Júlio César ou assim, alguém que nunca é um escravo. Olha, eu era um escravo que andava a esconder. Não. E desce disso porque eu se lembro. Enfim, mas portanto, isto é só para dizer que em grande parte estas moedas mais espetaculares não aparecem espontaneamente como nas listas que eu estou a dizer. São coisas que implicam ajuda, elaboração, frequentemente outras pessoas, técnicos às vezes, mas outras vezes pessoas que passam pela mesma coisa, grupos de ajuda, entre aspas. Por exemplo, existe um outro estudo que é muito giro, um livro muito giro, que se chama Abducted, que é da Susan Clancy, e que ela vai estudar as pessoas, ela pôs o anúncio do jornal, que está pessoas que foram recrutadas por extraterrestres, e várias logo disseram, olha, eu. E portanto ela foi estudar essas pessoas, mas lá está, essas pessoas não vêm com essa memória sem mais. As pessoas sentem-se incomodadas, por exemplo, uma coisa que tipicamente essas pessoas têm, que é uma coisa que acontece em 15% da população, são as chamadas alucinações hipnagógicas, ou seja, nós quando estamos a dormir, em rapid eye movement, quando estamos a sonhar, nós perdemos o controle motor, porque está muito jeito, por caso contrário, nós estamos a sonhar, estávamos a correr e levantar-nos e iríamos correr, portanto perdemos o controle motor, mas se nós acordamos sem controle motor, ou seja, acordamos por qualquer motivo durante este período de sono, que é o rapid eye movement, podemos ter a sensação de estamos a flutuar, porque a ausência de controle muscular induz essa noção. Pronto, muitas pessoas têm isso, nem todas pensam que são raptadas por extraterrestres. O que acontece neste caso é que elas têm que falar umas com as outras, etc. E depois há aquela elaboração, ainda por cima já vimos todos em filmes, que é uma coisa que ajuda. Portanto, ir para o céu, ser puxados para um raio, etc. Muitas vezes a exposição a narrativas alheias também dá resultado, ou seja, dá resultado em falsas memórias. Esta que eu vou contar é super pessoal. Eu estava uma vez, acho que
era na Páscoa de Natal. E estava com dois cunhados meus e um estava a contar, quando nós estávamos em África, tivemos de despedir uma empregada, porque ela, para namorar com os magalas, adormecia as minhas irmãs, ligava o forno com gás, adormecia as minhas irmãs, metia as minhas irmãs lá dentro, elas adormeciam, ficavam a dormir durante horas e ela podia fugir. E nós ficámos, isso é incrível, então quando é que descobriram e tal, não sei o quê. E passa a mãe dele, assim, ele diz, oh mãe, conta ali aqui a história da criada que não sei o quê do gás. Que? Então a criada que não sei o quê. Não é nada disso, essa criada não tem nada a ver com essa história. Isso foi uma história que o teu tio contou, que o tio era juiz. Ou seja, ouviu uma história, confundiu, deve ter sido uma história muito impressionante, ele era miúdo, e confundiu, aliás, a última história destas, que é absolutamente fantástica, que é um indivíduo que foi, o David Green, foi acusado de violação de uma mulher em Londres. E a mulher identificou a partir de fotografias, tinha a certeza absoluta. O que foi fantástico para ele é que ele, nessa altura, estava a dar uma entrevista na televisão sobre falsas memórias. E a mulher tinha visto o David Green na televisão, saiu para pôr o lixo lá fora e foi efetivamente violada e misturou os dois acontecimentos. Claro que ele tinha um alibi à prova de fogo, neste caso não tinha hipótese. Enfim, muitos casos desses. E recebemos informação falsa do nosso desempenho também, pode dar origem a falsas memórias, mas uma estratégia que os investigadores utilizam para estudar falsas memórias, seja mesmo falsas memórias, é memórias impossíveis, memórias que não poderiam ter acontecido, ou seja, memórias sobre acontecimentos impossíveis. E então, uma bastante engraçada é um anúncio que a Elizabeth Lopes e companhia utilizou sobre a ida à Disneylândia. E, portanto, é um anúncio, lá está, que refere muito a experiência, lembra-se da magia que foi quando você entrou na Disneylandia e viu aquelas figuras e apertou a mão pela vez aqui. Retoma a magia, volta à magia, volta à Disneylandia. Ela pegou naquilo, só que em vez de meter o Mickey, meteu lá o Bugs Bunny. Como se sabe, o Bugs Bunny não é uma personagem do universo Disney. Portanto, levou as pessoas a ver isto, a ver este anúncio. Antes tinham, aliás, perguntado às pessoas, já de uma semana antes, tinham ido à Disneyland, se tinham gostado, etc. Eles tiveram cuidado de Bugs Bunny estar num parque qualquer chamado Six Flags e ele garantiu que as pessoas que tiveram Six Flags não participavam nesta experiência. É uma falsa memória a mesma, mas tentamos cuidar das coisas diferentes. E então, portanto, ninguém se lembrava, o que é naturalíssimo, ou seja, os dados eram as pessoas, tinham quase a certeza que não tinham visto o Bugs Bunny na Disneylandia, porque é normal. Mas depois viram o anúncio e os resultados modificaram-se bastante. Ou seja, a percentagem de pessoas que viu, que depois, à segunda vez, depois de ver o anúncio, se lembra de ter visto o Bugs Bunny na Disneylandia, passou de 9% a 36%. 36% lembraram-se. E mais, o que era interessante, 102% desses 36% lembram-se de ter apertado a mão, de abraçar, de tocar na orelha, ouviu claramente WhatsApp Doc, segurou uma cenoura, enfim, todas estas histórias absolutamente fantásticas. Mas, está bem. E agora a questão é, todas estas memórias são, a outra de proibido no supermercado é um bocadinho mais chata, mas a outra do balão, a da fotografia, da história, etc., são tudo memórias relativamente, digamos, benignas, não são memórias assim um bocado mais terríveis. E então a Lopes e os seus colaboradores decidiram fazer um estudo precisamente sobre implantar uma memória sobre um abuso sexual, que é interessante, baseado num facto real que aconteceu, que foi o Tiger, ou Tigre, diz Tigre, no Disney World, um tipo vestido de tigre, que tomava drogas e não sei o quê, começou a apalpar as criancinhas lá no Disney World e teve queixas e foi preso, etc.
Então ele pensou em utilizar o Tiger, porque a pessoa podia se lembrar de alguma maneira desta história, mas utilizar o Pluto. O Pluto, que é uma personagem realmente do Disney. Então, mais uma vez, na sessão 1, noutras pergunta-se até que ponto é que se lembra de uma série de coisas, ou seja, de ter caído num lago, de ter do Pluto lamber a orelha, ou seja, uma série de coisas. Mas aquilo que interessava era o Pluto lamber a orelha e normalmente o número de pessoas que se lembrava do Pluto lamber a orelha era uma minoria. Aqui podiam-se efetivamente lembrar. É impossível, porque o Pluto era um personagem da Disney. Mas o que é interessante neste caso é que ela respondia a essas perguntas e a outras sobre memórias de infância e tal, e depois dá-te feedback. É dito, pronto, nós construímos um perfil psicológico e reparámos que você, quando era criança, não gostava de barulhos muito fortes e de salas escuras e desconhecidas. Isto acontece com todas as crianças, mas é aquela coisa que parece científica. Ou se nós dissemos, há frases que foram pré-testadas de género, 90% das pessoas acham que são verdadeiras e se aplicam a elas próprias. Tipo, eu sou seguro de mim, mas às vezes tenho dúvidas do meu valor. Isto é fantástico. Todas as pessoas concordam e pensam, grande psicólogo, você está a ver bem. Bom, enfim, portanto, era dar este feedback. Num caso, noutro caso dizia você, quando era criança, gostava de música alegre e de balões, pronto, também é normal, mas o positivo, portanto, num caso era bom, no outro caso era mau. Depois dizia, e achamos que, para ajudar melhor a lembrar as memórias da sua infância, de acordo com o seu perfil, achamos que gostava de ler esta notícia. Portanto, a notícia era acerca do Pluto que tinha lambido uma criancinha, não sei o quê, esta era a condição Pluto mau, tinha lambido uma criancinha e ela tinha se sentido muito desconfortável, o pai protestou e o que fazia o Pluto foi despedido. Ou o Pluto bom, o Pluto lambido a orelha, mas que era muito engraçado e que ele se lembra muito, etc. Portanto, as pessoas, a quem foi lembrar dos medos, foram ler o Pluto mau, as pessoas a quem foi lembrar das coisas boas, leram o Pluto bom. O que é interessante é que isto é a diferença entre ter a certeza que o Pluto lambeu a orelha ou não. Vemos que cerca de 15% depois de ler aquilo lembrou-se subitamente que o Pluto tinha lambido a orelha e 29% mais lembraram-se na condição Pluto bom. Portanto, as pessoas tiveram mais facilidade em produzir uma falsa memória boa, mas também produzir uma falsa memória má. O que é interessante é as consequências disto. Ou seja, as pessoas diziam, olha, agora vamos fazer um leilão com uma série de objetos ligados à Disneyland, e isto é patrocinado pela Disneyland, e portanto você vai-me dizer quanto é que acha que vale este boneco, aquele, e um boneco do Pluto. E as pessoas que se lembravam do Pluto mau, achavam que valia muito menos dinheiro do que as pessoas que se lembravam do Pluto bom. Portanto, isto é a tal história, ou seja, isto é uma escala de 1 a 8 pontos, de certeza que não aconteceu ou de certeza que aconteceu. Portanto, isto é a condição de controle, não há nenhuma referência a uma lamidela de Pluto, mas as pessoas passaram a acreditar, embora em maior porcentagem na condição de Pluto bom, mas passaram a acreditar com igual força, ou seja, utilizar um ponto médio da escala equivalente para a condição Pluto bom e Pluto mau, e aqui já está o Pluto peluche, havia outros t-shirts, cuecas do Tiger, etc. Isso não interessava, o que interessava era o Pluto peluche, e as pessoas estavam dispostas a pagar mais ou menos em função de ter passado pela condição Pluto bom ou Pluto mau. Finalmente, queria só dizer que esta investigação já teve implicações grandes, porque, por um lado, hoje em dia, nos Estados Unidos, é muito difícil haver uma condenação, bom, dentro dos Estados, não posso dizer isto, há Estados terríveis,
mas é muito difícil haver uma condenação apenas com um único testemunho ocular, portanto, tipicamente é preciso mais, e em segundo lugar é preciso, e isso deve-se para a Elizabeth Loftus, e em segundo lugar a maneira como se fazem os chamados line-ups, ou seja, onde se põe uma série de pessoas para identificar o possível assassino, já foram modificadas de acordo com a investigação. E isto é aquilo que se chama os photospads, ou seja, onde mostram várias fotografias e tem a pessoa para identificar. Havia muitos problemas nestes line-ups. O principal problema é que nunca era dita à pessoa, ou a pessoa nunca era lembrada, que o indivíduo, o suspeito, podia não estar lá. Ora, e isso era muito grave. Porquê? Porque a pessoa, se partisse de princípio que a polícia tinha razões fortes para um daqueles indivíduos ser o suspeito, ela ia rejeitando e aceitava o mais parecido com aquilo que ela achava. Pronto, esse era algo que frequentemente acontecia, ou seja, porque ela achava que era um deles. Ela lia a tarefa com identificar qual é o deles. Em segundo lugar, outra coisa que também acontecia frequentemente era que os line-ups eram feitos de maneira em que muitas vezes o sujeito, ou seja, o suspeito, tinha características diferentes das outras pessoas que estavam no line-up. Vamos imaginar um caso absurdo, mas que existia nos Estados Unidos, em que o suspeito era um indivíduo negro e todos os indivíduos do line-up, exceto o suspeito, eram brancos. Epá, é um bocado difícil não haver um erro. E, portanto, há regras muito simples que já foram adotadas hoje em dia. Antes de mais nada, a pessoa que conduz o line-up ou mostra fotografias não deve saber qual é o membro do line-up ou mostra fotografias que é o suspeito. Portanto, a pessoa não deve, a pessoa pode comunicar sem querer, ou seja, por exemplo, sem querer, ou às vezes quer. Já viu bem, mas olha, repare bem, olhe bem. Não se aparece. Ou seja, a pessoa pode dar estas indicações desta altura e muitas vezes as pessoas são capazes de, digamos, confirmar o que a polícia diz. Inclusivamente há um fenómeno interessantíssimo, que é nós normalmente somos bastante bons em memórias de caras, nós temos uma capacidade extraordinária para memorizar as caras dos outros, mas há duas exceções a este caso. Uma é global e outra é situacional. A global é, nós somos muito melhores a detectar e a reconhecer pessoas da nossa própria raça, do nosso próprio grupo, raça obviamente científica, mas estou a utilizar, percebes? Do que pessoas do outro grupo, ou pessoas de outra raça. Portanto, aquela história, para nós os japoneses são todos iguais, os negros são todos iguais, lembra-se dos japoneses achavam mesmo nós, quando nós chegámos lá ao Japão, eles achavam que os brancos são todos iguais. E, portanto, isto é algo interessante, ou seja, nós de alguma maneira especializamos nos membros dos grupos a que pertencemos e somos piores a conhecer os membros dos outros. Portanto, isto é uma exceção a esta regra. Isto é interessante porque mesmo há pessoas que são chamados super reconhecedores. Têm uma capacidade de reconhecimento de faces muito maior que as outras pessoas e mesmo essas têm exatamente o mesmo problema, o mesmo enviesamento que as pessoas que são reconhecedores de faces normais. Finalmente, a outra exceção que é muito interessante é que nós somos péssimos para aprender ou reconhecer caras quando o momento em que entramos em contacto com a imagem dessa cara, ou com essa cara, havia um objeto que nos captou imensa atenção. Ora, que o objeto pode ser esse numa situação de violência, uma arma. Se alguém nos aponta uma arma, nós fixamos a atenção na arma. Portanto, seja uma faca, uma pistola e tal. Portanto, quando nós devíamos ser, quando era mais importante reconhecer o nosso agressor, nós tipicamente somos piores. Precisamente porque não conseguimos desviar a nossa atenção da ameaça e da arma, etc. Enfim, mas portanto, nós em princípio somos bons a reconhecer caras, exceto em algumas circunstâncias, e claro, pode haver mais variação, podemos não ter tido tempo de olhar para a cara, etc, etc. Mas de qualquer maneira, aqui esta regra diz é que para as pessoas não, portanto, para
polícia não ser capaz de comunicar implicitamente ou tacitamente quem é que eles acham que é o sujeito. Assim, se a pessoa te conduz o line-up ou a mostra de fotografias não sabe quem é que os colegas acham que é o suspeito, não pode comunicar essa informação à testemunha, portanto a testemunha não pode ser contaminada por isso. A segunda coisa é, pronto, é aquilo que eu estava a dizer, as testemunhas oculares devem ser informadas explicitamente que a pessoa em questão pode não estar no line-up ou na mostra de fotografias e, portanto, deve fazer sentido e não deve sentir que deve necessariamente fazer uma identificação positiva. Pode não fazer, não há problema nenhum. Eles também devem ser informados que a pessoa que administra a programação, o line-up, não sabe que a pessoa é o suspeito. Portanto, qualquer indicação que a testemunha acha está a ser transmitida pela pessoa que está a conduzir o line-up ou que está a conduzir a fotospera é falsa e a pessoa tem de saber isso porque a pessoa não sabe e, portanto, não pode comunicar tacitamente essa informação. Em terceiro lugar, o suspeito não deve destacar no line-up ou mostra de fotografias como sendo diferente dos distratores, ou seja, dos outros indivíduos que estão no line-up, com base na descrição anterior da testemunha ocular do culpado ou com base em outros fatores que chamariam a atenção para o suspeito. Por exemplo, isto parece uma coisa óbvia, mas se for acusada uma pessoa de barbas brancas e vestido de azul, todas as pessoas no line-up devem ter barbas brancas e terem vestidos de azul. Ou seja, não deve ser por essa característica que a testemunha pode identificar, tem de ser porque reconhece a cara e não por uma característica que corresponde à descrição anterior e que só coincide com um dos suspeitos ou com alguns das pessoas que estão no line-up e não com os outros. E pronto, eu tinha isto preparado exatamente para 1 hora, podemos agora conversar um bocadinho, mas era isto. Falta isto. Eu vi isso no Dias da Landa. Eu também, tem graça. E apostaste-lhe a mão. Foste lambido. Porque Garcia Marques, eu tiro o Lio dela, o Coelho Gabriel. É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta que é apenas uma sugestão, que é o seguinte, naquele caso das bruxas de Salem, houve meia dúzia de garotas que cismaram que algumas mulheres lá do povoado foram condenadas, etc, etc. E elas tiveram aquela percepção que aquelas pessoas eram isso. Eu sei, aquilo que eu li, né? Sei que isto não tem nada a ver com memória, isto tem a ver com sugestão. E tem a ver com sugestão, inclusive, pelo próprio, não sei se era o pastor evangélico que sugeriu aquilo. Não sei, houve uma coisa qualquer, já não me recordo como é que foi a história. Mas aquilo houve uma sugestão, foi incutida naquelas garotas. Mas a sugestão normalmente é mais difícil de convencer alguém de género. Aqui a Virgem Maria. Não, lembras-te daquele dia à noite, apareceu e não sei. Ou seja, as pessoas normalmente fazem a sugestão a partir de uma coisa que não está lá. E, portanto, quando as pessoas recordam uma determinada experiência, a interpretação dessa experiência, ou seja, a sugestão faz-se normalmente nessa altura. Na altura em que a pessoa está a recordar uma dada experiência e essa experiência está a ser reinterpretada. Claro que a sugestão também conta muito em certas coisas. Por exemplo, há uma coisa fantástica que é, nessa altura nos Estados Unidos, havia uma mulher que era a mulher de um senador que a certa altura achou que havia mensagens subliminais terríveis das bandas de rock que estavam a dizer aos miúdos para suicidarem e não sei o que. Exatamente. E havia uma em particular que é o Starway to Heaven, Led Zeppelin, que se punha ao contrário e só ouvia, etc, etc. O que é interessantíssimo é que eu já ouvi, portanto, alguém que
estava a fazer isto, ou seja, vou passar isto ao contrário, primeiro sem dizer nada. E houve uns sons assim muito estranhos, não sei o quê, e a seguir alguém dizia, pronto, este disco foi interpretado, e a partir daí eu passei a ouvir. Ou seja, eu porque interpretei sinais ambíguos no sentido da sugestão que me tinham dado. E, portanto, é sempre possível criar determinada expectativa, etc., e fazer. Pronto, e há pessoas que têm essas expectativas crónicas, não é? Estão sempre a ver ou a ouvir esse género de coisas. Imagino que a mulher do senador dos Estados Unidos não precisasse de alguém dissesse alguma coisa, ela ouvia. Mas a maior parte de nós pode ver coisas. Aliás, há uma TED Talk de um indivíduo que é o Michael Sherman, onde ele apresenta faz exatamente a experiência do Starway to Heaven e mostra outra coisa louquíssima, e o que ele faz é absolutamente fantástico, que é uma tosta mista, onde várias pessoas viam Nossa Senhora. E, portanto, e foi vendido em leilão por não sei quantas centenas de milhares de euros, não sei. E o que é giro é que ele, antes de nos mostrar a tosta mista, mostrou-nos a Maggie Simpson. E toda a gente vê a Maggie Simpson na tosta mista. É absolutamente fantástico. Portanto, ou seja... Isso aí é sugestão. Exatamente. Aqui, neste caso, ou seja, quando há coisas mesmo ambíguas, não é? Portanto, ou seja, se tu... O sol girar naquele dia 1917, 13 de maio. Exatamente. O sol também andou às voltas, toda a gente viu, não é? Ou toda a gente foi sugestionada. Exatamente. Toda a gente viu. Há uma coisa que é muito importante e por causa disto, ou seja, porque as memórias falsas têm uma tendência, as memórias falsas, percepções falsas, as alucinações, têm tendência a serem contamináveis, ou seja, as pessoas contaminam-se umas às outras e veem coisas, apoiam-se a ver coisas, Coletivamente. etc. E é interessantíssimo do célebre jornalista do século, que ia a caminho e estava na estrada, não viu nada, o sol a mover-se, pronto, Claro. não se foi a contaminação das massas naquele momento. Exatamente. E além disso é preciso ver outra coisa, e aí também foi de certeza um caso de sugestão, se calhar intencional, porque o padre, o padre que acompanhou os pastorinhos, já tinha tentado isso antes, noutros sítios, e portanto é a sugestão. Mas, ou seja, é possível haver a sugestão, ou seja, sobretudo, aproveitar coisas ambíguas para levar as pessoas a interpretar essas coisas ambíguas de uma certa maneira. Quando se está a ver factualmente é mais difícil. Não é? É mais fácil reinterpretar uma experiência que a pessoa não ficou, não percebeu muito bem o que é que aconteceu, etc. E pode ter, sobretudo depois, por exemplo, o que acontece frequentemente, isso é interessantíssimo, é que, de certa maneira, todas as nossas memórias são falsas, neste sentido, ou seja, nós vemos aquilo que nós vemos, por exemplo, a maior parte das pessoas pensar na sua infância e observa-se, por exemplo, e lembra-se a falar com a mãe. Se lembrar dele próprio a falar com a mãe, tipicamente vende-se de uma perspectiva que não é possível. Porque está a ver ele e a mãe, os dois a conversar. Ora, a perspectiva dele não foi isso. Quando ele está a falar com a mãe, só vê a mãe. Claro. Mas as nossas memórias são como um realizador de cinema. Portanto, realizaria. Ou seja, nós temos no melhor ângulo possível para ver a situação, não no ângulo realmente que nós estamos. E isso acontece mesmo a nível de percepção. Por exemplo, eu posso fazer assim, mas eu não me vou lembrar da minha mão a passar. Ou seja, eu sei o que eu estou a ver e vou eliminar esse género de coisas. E, portanto, eu estou sempre a colocar-me numa terceira perspectiva, etc. E, portanto, nesse sentido, as memórias estão sempre a ser reconstruídas, por um lado por causa disso, e por outro lado porque muitas dessas memórias são contadas. E nós frequentemente lembramos mais de contar essas memórias do que a experiência em si dessas memórias. Sim, eu não queria aqui capitalizar a conversa, mas eu por acaso tinha mais duas coisas para lhe falar. Uma delas acerca disso que acabou de falar agora.
Eu tenho 74 anos. E hoje, ainda hoje, tenho uma sensação, mas absolutamente real, chamo eu real, de eu estar aninhado no colo nu da minha mãe. Isto é possível? Não. Não. Ou seja, é possível ter visto, não sei, alguma fotografia, ter falado nisso. Não, naquela época não havia fotografias, era tudo... Já havia É que ela já é do século XVII. É pouco provável que tivesse visto uma fotografia. Mas Ainda era esculpido na pedra. Ou seja, sobretudo memórias antes de desenvolver a linguagem é praticamente impossível. Portanto, as nossas memórias são codificadas linguisticamente e, portanto, isso é praticamente impossível tal coisa acontecer. Embora, eu quando digo isto, eu estou a dizer em termos, não há provas nenhumas que indiquem nesse sentido. Mas, sei lá, amanhã pode-se descobrir qualquer coisa que te faz mudar de ideias. Ou seja, até a resposta é essa. Cientificamente, o que diz é que não há memória até a partir de determinada idade e começa a haver essa memória, não é? Aliás, exato, aliás, há uma grande reconstrução. Há uma grande reconstrução em tudo, mesmo, por exemplo, aquilo que são estas associações das redes lexicais. A maneira como nós compreendemos o mundo quando somos crianças é muito diferente. Se nós utilizássemos estas listas com crianças, não davam resultado nenhum. Têm de ser listas desenvolvidas por crianças para crianças. Ou seja, portanto, é uma coisa que nós fazemos também. Eles também têm falsas memórias, não têm menos que nós, só que têm redes lexicais muito diferentes. Portanto, lá está. Eles podem ter percebido muito, mas isto, portanto, são crianças mais velhinhas, com menos de 4 anos, nem se pode fazer nada neste sentido. Mas, portanto, sobretudo antes de ter a linguagem, é extremamente difícil. A minha filha também conta coisas... Tem memória imediata, se for a curto prazo, se for a aprende. curto prazo, não é? Ou seja, a A ideia... criança lembra-se, se for esta semana, durante esta semana, agora, mais tarde vai perder essa memória. Ou seja, a criança aprende. Portanto, aprende, tal como os outros animais aprendem, pode reconhecer os pais, pode reconhecer as situações familiares, etc. Não há dúvida que aprende agora. Essas memórias, digamos assim, é como se fossem codificadas, se estivessem armazenizadas numa cassete antiga e que o cérebro novo já não é. Portanto, ou seja, já utiliza um sistema de codificação completamente diferente. Mesmo às vezes, mesmo que tenha uma boa linguagem, 3, 4 anos já têm uma boa linguagem, explicam-se muito bem, mas quando são adultas, estas memórias normalmente ficam, a partir dos 5 anos, já mesmo vai 4 havendo. anos talvez, Sim. menos que isso, Sim, menos que isso, em princípio, já não... Sim. E há crianças que falam lindamente e explicam. Mas eu desculpe, no meu caso não é uma memória visual, é uma memória sensorial. Precisamente aí Eu não vejo a cena de eu estar no colo da minha mãe, não vejo isso, sente. mas sinto. Sinto, até hoje, a comanda de ideias, uma coisa impressionante. Existe um site que eu, por acaso, eu não me lembro do nome, mas que os autores pedem para as pessoas terem experiências desse tipo, ou seja, experiências em que a pessoa tem, pronto, em termos de memória ou de sensação, tem a certeza ou tem a confiança, ou não consegue discriminar aquilo de outras ocorrências que ele tem a certeza que viveu. Mas depois sabe que não viveu por uma razão qualquer, ou seja, podia ser esta razão científica, ou podia ser outra, porque alguém disse, olha, mas tu nessa altura não estavas lá, portanto isso é impossível. Mas a pessoa, lá por saber e até reconhecer objetivamente, está bem, não podia lá estar, não quer dizer que não tenha a mesma experiência. Portanto, as experiências, normalmente, aliás, nós distinguimos entre memórias verdadeiras e falsas. Normalmente o nosso truque é que as memórias verdadeiras têm muito mais detalhes. As memórias verdadeiras, por um lado, são não plausíveis, ou seja, aconteceram mesmo e estão ligadas com uma narrativa que faz sentido. Em segundo lugar, contém um monte de detalhes perceptivos.
enquanto aquilo que nós imaginamos é muito mais pobre, ou seja, não tem tantos estados perceptivos. Mas às vezes há certas experiências, certas imaginações, certos acontecimentos que têm esse estado perceptivo e que nos podem enganar muito facilmente, porque a questão básica é que nós temos no nosso cérebro nós temos, digamos, uma crença, que é uma associação entre determinadas ideias. E essa crença não tem um indicador que a verdadeira é falsa. Ou seja, nós fazemos uma atribuição de verdade com base numa série de critérios. E às vezes falhamos. Na maior parte dos casos acertamos. Mas há casos onde temos, por exemplo, é interessante que a própria Elizabeth Lodge teve uma experiência dessas, porque ela um dia, ela contou isto agora recentemente numa entrevista, ela teve falou com um tio que lhe disse: mas tu deves ter tido uma experiência terrível quando a mãe dela morreu num acidente na piscina, quando encontraste a tua mãe na piscina. E ela disse: foi o que aconteceu? Sim, foste tu, não te lembras? Que giro, não te lembras, foi ele. E ela: está bem, estou-me a lembrar. Passado uma semana, o tio telefone: desculpa lá, disse que foste tu, mas não foi nada, foi a tua prima que aconteceu a ela. Mas o que é interessante é que lá está, nós facilmente construímos, ou seja, e lembramos, isto é exatamente a mesma coisa, não sei se vocês têm a experiência, quando perdem uma coisa. Vocês perdem uma coisa, normalmente põem num sítio e não está lá. Então imaginam, está bem, eu arrumei ali. E aquilo naquela altura, tu imaginam, é tão plausível. Vocês têm certeza que vão lá chegar ao lugar e está lá. E não está. É claro. E depois pensam outra vez. Eu sei que foi a minha mulher que tirou. Já tiraste a porra daqui. Estava aqui, eu posso jurar. E portanto, desde que nós imaginemos, etc., começa-se a tornar plausível. Começa a ser tão plausível como o sítio onde realmente pusemos. Sobretudo se pusermos a prestar atenção. Mas havia mais uma coisa, não é? Mas aqui também pode ser uma questão que estudada, não é? Pode ser emocional, não é? Alguma situação emocional que faça esta referência e que traga esta referência à pessoa, não é? Não, ou seja, isto é Que faça viver, isto não sei a relação que teve com a mãe, não sei a falta que... Isso levaria para outro campo, não é? Ou seja, isto de certeza que foi uma experiência verdadeira. Alguma coisa faz ter esta foi uma experiência sensação, verdadeira, não é? uma sensação, que depois foi interpretada de determinada maneira. E a partir dessa interpretação, digamos, isto acontece sempre, ou seja, digamos que a nossa memória tem horror ao vácuo, tem horror a coisas não interpretadas. Portanto, isso não pode existir. E, portanto, existem casos interessantíssimos, por exemplo, que acontecem em casos em que há muitos casos de demência, por exemplo, em que parece que as pessoas têm esquizofrenias ou qualquer coisa assim, não é. Ou seja, eu, por exemplo, o meu padrinho teve Alzheimer. Ele às vezes contava histórias para saber que eram falsas, para saber a história do outro lado, mas ele tentava esconder, não se lembrava. E, portanto, ele contava coisas, de género best guess, que uma pessoa saiba que isto foi na véspera e que não foi nada assim, até pode achar ele estar com... Mas não era apenas, ou seja, estes devaneios era apenas para tentar esconder que tinha já folhas de memória de antes. E às vezes, esta história não é como as pessoas podem convencer de determinadas coisas. Por exemplo, uma coisa que acontece às vezes, e que é muito célebre, é as dores do membro fantasma. Ou seja, quando perdemos o membro, nós continuamos a sentir a mão, o braço, dores, até, etc. Isso tem razões neuronais para isso, não interessa, portanto, a parte do cérebro tem de ser reabituada a ser conotada a outros lados, ainda está conotada a uma coisa que não existe, mas às vezes há indivíduos que negam isso, ou seja, para eles o braço é tão real que eles acham que o braço existe. E então uma vez houve
um psiquiatra tentou estudar exatamente isso, ou seja, até porque ele está a fingir, ou percebe que o braço não existe. Então o que ele fez foi pedir a este indivíduo que pedasse uma bandeja cheia de copos. E então pensou, se ele está a fingir, vai pegar com o braço a meio, vai pegar na bandeja a meio. Não, ele pegou uma ponta e partiu os copos todos. Mas não houve problema nenhum, porque ele disse, só estamos a estar. Portanto, ou seja, pronto, de certo modo é assim, aquela ideia que o nosso cérebro recebe informação exterior, mas ele está fechado, ele não tem contacto direto com a realidade, não é? Portanto, ele vai recebendo informação sobre imagens, sobre sons, sobre emoções, sobre uma série de coisas que normalmente são válidas e mensagens incompletas que ele vai completar, vai para além da informação dada. A maior parte das vezes O vai placebo acaba também por funcionalmente. ser um bocadinho, não? O efeito Pois. placebo. Eu já vi explicações para isso também, interessantes. Mas sim, ou seja, esta pessoa se convence. Convence que o comprimido vai curar a dor de cabeça e cura. Embora às vezes há coisas... O meu marido é bombeiro e ele diz que nas ambulâncias usam comprimidos de açúcar. Exatamente. E as pessoas tomam, enfim, Mas isso ficam está calmas. Mas está Tomaram provado açúcar, que o mas placebo o dá resultado. placebo porque é uma existe, coisa não é? diferente. O placebo existe. Exatamente. Agora, se me permite, eu gostava só que Não é em casos, abordar em casos que eles veem que é ansiedade ou fazem isso. abordar aqui que é a correlação É. entre a memória, daquilo que há pouco que eu ouvi o professor estava a falar, acho que é preocupante, não é? Gravíssimo. Cada vez mais, nos dias que eu cada vez é mais preocupante. Entre a memória e a aprendizagem. Porque há um aspecto que eu sempre me... Porque eu não percebo nada disto, porque sou 100% leigo nestas questões, mas sempre me impressionou que foi quando nascemos, o nosso cérebro vem ativado. Está ativado, quer dizer, para todos os efeitos está ativado. Portanto, já deve trazer alguma informação. Traz alguma informação. Mas o que é um facto é que nós encontramos situações em que isso me fez-me ser muita confusão, em que os períodos de aprendizagem de alguns indivíduos são extraordinariamente rápidos. Quer dizer, não é normal uma criança de 3 anos que nunca teve contacto com um determinado tipo de ambiente, um meio familiar, sentarem num piano e ele, enfim, ter uma curva de aprendizagem sobre o instrumento que não é de todo normal. E quem fala na música, há outros exemplos conhecidos, há exemplos onde... Há o Einstein, há o O Marcelo Rebelo de Sousa. Einstein é propriamente um grande exemplo porque o tipo era burro. Pelos vistos parece que achavam que o tipo era burro na escola, não é? Ele não foi Não era um aluno brilhante. Exato, não era um Longe. brilhante e não era um São menos aluno... brilhantes. Não era Participativo. como é que se diz, um early bloomer, ou seja, uma pessoa que floresce muito cedo. Mas há de facto este... Como o Mozart. Exatamente. Quem? O Marcelo? Não, o Marcelo é. O Marcelo consegue... O Einstein. O Einstein. Mas de facto, há casos desses. E, enfim, há imensos dessas situações que nós vamos falar, dos Savan, que são situações que já são coisas diferentes, não é? E há pessoas com memória fotográfica, não é? Não, memória fotográfica não só, quer dizer, há aí, Sim. processamento aritmético, essas coisas todas. Mas não me estou a referir tanto a esses casos, porque a maior parte desses casos, até já alguns deles acontecem ou são disputados em idade adulta, ou, em alguns casos, em situações traumáticas Ou seja, esses casos são, portanto, há uma série deles que são chamados de Ilse Savant, normalmente têm competências que nós não temos, por exemplo, a ouvida absoluta é uma delas, muitos têm. Outra coisa que se via no Rain Man era contar os fósforos que estão no chão, portanto, contagem de numerosidade e outras coisas
Sim. Aliás, há bocado o professor falou num caso que eu uma vez vi há muito tempo um documentário, que é um conjunto de pessoas, há meia dúzia, não sei, uma dúzia de pessoas no mundo, que se lembram dos acontecimentos todos que tiveram, que é uma coisa doida, não é? Quer dizer, Há pessoas que conselham tudo. sabem que no dia 1, às tantas horas, no dia 1 de nós, não sei o que é que estavam a fazer? Eles são os supernumerizadores, etc. Embora isso seja um pouco discutível, mas em princípio sim. Há outros indivíduos que têm outra coisa incrível, que é um calendário perpétuo. Se a pessoa lhe perguntar, dia da semana é 13 de abril de 1960, e a pessoa diz, se me afaro. Mas existem estes casos que o senhor está a falar, que eu penso que deve ser aquilo que se refere, quando nós não conseguimos explicar as etapas, por exemplo, para o ensino da leitura e da escrita. Nós podemos passar por várias etapas que não podem ser queimadas para fazer a aquisição da leitura e da escrita, depois é um processo que é visual, não é? Nós lemos como fotografia, não é? A não ser que seja um caso de dislexias, exatamente. Por isso fica uma aquisição é fluente, pronto, e são os ditos bons leitores que leem qualquer coisa. Mas há etapas que não podem ser queimadas, não é? Não são só. Depois existem os textos que no DSM-5 já não existe esta terminologia do síndrome de Asperger, hoje em dia já é tudo autismo de elevado funcionamento ou não, em que existem realmente crianças que nós avaliamos e que há, não é? E que nós percebemos quais foram os processos de aprendizagem que esta criança não passou a ter estas aquisições feitas. Não existe explicação mesmo. Nós não conseguimos ter mesmo essa explicação. Nós avaliamos crianças e temos casos de miúdos, os ditos sobredotados, mas depois... Em parte, às vezes, estas supercompetências são subcompetências. Ou seja, há um conto maravilhoso do Jorge Luís Borges, do Ficções, que se chama O Ifoné, o Mundo, que era um indivíduo que era capaz de se lembrar de todas as experiências que tinha, todas. E então ele lembrava-se mesmo das várias perspectivas em que aparecia uma pessoa quando se aproximava dele, não se lembrava só. Ele aproximou-se, mas ele aproximou-se em 3 quartos, ele aproximou-se em não sei o quê, ele aproximou-se, etc. E este indivíduo tinha uma memória extraordinária, segundo o Jorge Luís Borges, era um idiota. E porquê? Porque não sabia esquecer. Ou seja, porque pensar é esquecer. Quando nós estamos a generalizar, nós temos de esquecer dos detalhes de determinadas coisas que variam como exemplos de uma categoria. Portanto, temos de ser capazes de ignorar, de esquecer. Portanto, esquecer é induzir. E, portanto, por exemplo, neste caso, uma supermemória, no caso do Ifoné, levava a que ele fosse completamente idiota. Nestes casos, acontece um bocadinho a mesma coisa, ou seja, muitas vezes nós temos conhecimentos acerca do contexto que nos permitem resolver uma série de situações, mas que são nocivos para certas tarefas. Por exemplo, o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é algo que nós não conseguimos ter porque temos sempre pontos de referência e somos flexíveis. Mas uma pessoa que tenha ouvido absoluto consegue fazer coisas que podem ser muito interessantes, eles não são necessariamente compositores. São afinadores de pianos, isso podem ser afinadores de pianos. Mas, por exemplo, o que eu giro é que há uma coisa chamada TMS, Transmagnetic Pulse, há uma descarga magnética no cérebro e que pode induzir uma sobreativação ou uma subativação, mas o que é interessante é quando se faz isto, por exemplo, a nível do neocórtex, pessoas normais ganham momentaneamente essas capacidades. Porquê? Porque deixam de ser capazes de ir buscar conhecimento anterior e pontos de referência, perdem pontos de referência. Portanto, conseguem resolver determinados problemas que os sabem que também conseguem, ganham ouvidos absolutos. Tem um investigador chamado Alan Skinner, que é australiano, que faz isto e que é absolutamente espetacular, ou seja, ele torna pessoas normais pessoas com ouvido absoluto em 5 minutos.
E, portanto, em parte essas competências muitas vezes têm a ver com falta de competência. Por exemplo, os autistas, uma coisa que têm é que elas, por exemplo, nós, quando vemos vários, vamos supor que eu mostrava um ecrã com vários pontos no ecrã, e uma pessoa para estimar quantos pontos é que lá está. E no próximo ecrã, apresentava um ecrã com muito poucos pontos. Tipicamente, o que acontecia com uma pessoa normal, havia contraste. Ou seja, as pessoas ainda achavam que havia menos pontos do que realmente existiam, porque tinham um ponto de referência do ecrã anterior. Com autistas isto não acontece. Portanto, ou seja, eles conseguem, e neste caso é um benefício. Claro que normalmente, comparar com pontos e conhecimentos anteriores é um benefício sempre, mas nesta tarefa especificamente não é um benefício. E, portanto, há certas coisas onde eles são realmente melhores. Mas essas coisas começaram muito cedo, muitas vezes isto tem uma base genética, ou seja, isso é conhecido sobretudo na música, as grandes famílias dos Mozart, o Bach, etc., os Strauss, são todos eles extremamente precoces, o que, combinado com o facto de aquilo haver na família, faz muito pensar que tem uma base genética. Portanto, e essas famílias musicais é dos melhores exemplos de hereditariedade que se podem estudar, porque, por exemplo, a família de Bach é absolutamente incrível. Mas sim, aí se ouviram desde sempre criaram memória, não é? Não sei, ou seja, em princípio, do ponto de vista... Fazer um contínuo, é sempre lá. Sim, do ponto de vista darwiniano, há uma diferença entre o som, ou seja, a parte fisiológica e o gene. E, portanto, não se pode transmitir as mudanças e a aprendizagens. Sim, eu não falo do género. Não falo do género, os cromossomos. Né? Eu aqui falo da cultura, portanto. Da família. Sim. Se está na família, Sim. não é? E se toda a família toca, se a criança ouve todo o dia, toda a vida, não é? Claro que tem uma super estimulação nesse sentido. E isso, nesse aspecto, penso que Deixa-me só contar uma história que acho que é a história mais irónica que eu conheço, pelo menos na história da música. Portanto, o Bach, o JS, o Joaquim Sebastião, portanto, a certa altura morreu o pai, ele vivia com a segunda mulher do pai, depois a mãe, portanto, a mãe não é a mãe, portanto, a madrasta também morreu e ele foi viver com o irmão mais velho. O irmão mais velho ensinava-lhe música, mas não queria que ele estragasse os olhos porque o Bach ia praticar à noite, não sei o quê. Aliás, também outra história célebre, porque à noite, com a luz da cozinha sem, portanto, ele não acendia velas, que é para o irmão não ver, mas ele chega lá e viu o pequeno Bach a tocar numa mesa, fazer os exercícios com uma só ele que ouvia a música. Mas o que é incrível é que depois morreu o irmão mais velho e eis outra vez o Bach sozinho, na altura tinha 13 anos, a viver com a mulher do irmão. E a mulher do irmão escreveu para o príncipe e disse, portanto, esta família sempre se serviu a sociedade através da música, mas a sabedoria de Deus decidiu secar a fonte da música em nossa casa. Bach em alemão é fonte. Então ela estava a dizer que Deus tinha secado a fonte da música lá em casa e em casa dela tinha lá o Bach. É a maior ironia que se pode imaginar. Ela tinha o maior compositor de todos os tempos lá em casa que me estava a dizer. Eu queria uma questão. Uma das coisas que me aflige e que eu vejo que é muito frequente é dificuldades de memória em assuntos tipificados, especialmente nomes. Porquê é que é tão frequente as pessoas terem dificuldade em lembrarem-se de nomes? Nomes, portanto, pensando na associação de nomes e faces, normalmente outra informação que nós temos acerca de uma pessoa é um bocado narrativa. Ou seja, faz sentido, nós temos uma estrutura, formamos uma impressão da pessoa, tem uma série de atributos que justificam outros, se relacionam com os outros.
o nome é absolutamente arbitrário, não tem relação nenhuma, absolutamente, ainda por cima, pior. Há muitas pessoas que se chamam Ricardo, por exemplo, e portanto, eu posso às vezes estar a pensar em ti, eu sei dizer tudo acerca de ti, sei de onde é que conheci, lembro um monte de histórias engraçadas, não sei o quê, mas o nome Ricardo, até porque eu te chamo Salomão. Mas, pronto, por acaso é um nome mais distintivo do que Ricardo, né? Portanto é mais fácil de recordar. Mas, portanto, isso é aquilo que, em termos de memória, é o aspecto mais difícil de memorizar. Nós conhecemos muito mais pessoas e temos a certeza de conhecemos e que já vimos e conseguimos contar histórias delas, ou pelo menos identificar os locais onde as encontramos ou encontramos, do que os nomes conseguimos efetivamente dizer. E curiosamente, esse é mais difícil de aprender, mas é mais fácil de esquecer. Ou seja, isso com a idade, então, é radical. Portanto, começamos a esquecer nomes de uma maneira... E não é as outras coisas, porque nós não nos esquecemos das outras coisas. Até há situações de confusão, não é? Eu tenho um exemplo vivo, porque eu sou gêmea, não é? E muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei qual é, diziam, não sei qual é a Sara e qual é a Sofia, esqueciam. Não se esqueciam. Há duas referências, a minha mãe muitas vezes sequer não sabia, perguntava ao meu irmão, até quando chegava a acontecer, o meu irmão nunca, sim, o meu irmão nunca trocava, não é? Ela é como uma falsa memória. Lá está. Era isso que eu ia dizer. Lá está. Eu perguntava ao meu irmão, a minha mãe Estão poucas pessoas e duas gêmeas. gêmeos, não é? Não quer dizer que nós não saibamos Dois gêmeos. que o mensagem Tu és conhecia, não é? E ela também Existem dois nomes E se calhar é para identificar as pessoas e nós temos que as encaixar, não é? Tu também tens gêmeos. Neste caso, Tens gêmeos? tios Oh, Paulo, e pessoas tens gêmeos? não se esquecem, confundem. Existe esta situação de confusão. A qual é que eu atribuo esta característica, não é? Ricardo. Isso é aquele tipo de... Eu, por exemplo, estive na minha aldeia até aos 9 anos. E só lá voltei passado talvez uns 15. Depois agora vou mais, mas... E a ideia que eu tinha, por exemplo, da igreja era uma coisa enorme. E quando voltei lá, aquilo é totalmente ridículo. Mas isso acontece. A escala. Eu tenho muitas memórias que eram Não, porque eu lembro de enormes correr e depois quando naquela lá igreja. vou... Eu corria naquela Exatamente, igreja isso acontece muito. no salão. E aquilo, quando voltei lá, aquilo é minúsculo mesmo. Era Mas o que é engraçado é que eu, sempre que me lembro, a realidade é continuo com a igreja grande. Isso continua sendo. Sabes que a minha mulher nasceu em Maputo e lembrava-se lá da catedral, ou lá aqui. Uma coisa que tinha característica, tinha uma catedral pequenininha. Era Ao lado. os produtores de limão. Exatamente. E ela lembrava-se, e portanto, ela já não ia lá numa puta, não sei o quê, e quando nós lá fomos, ela quis ir lá ver e tal coisa, e deu 2 voltas à igreja e não encontrou. Porque era tão pequenina. Só depois é que... mas ela estava lá dentro e pronto, era tal coisa, não corria, isso é mais pequeno. Mas era tão pequena, ou seja, que ela não conseguiu identificar o objeto que estava ali. E que era... Mas portanto é isso, nós construímos, e o que é mais giro é que vamos adaptando à nossa figura física agora. Portanto, como reconstruímos a igreja, portanto a igreja, portanto, se nós corremos lá, ainda agora Continua a ser aquela A propósito grande. Mas agora já A propósito disso, Não, mas nós, quando vem a ideia no nosso cérebro, penso eu que existe um mecanismo qualquer de preencher as lacunas que a memória não vai buscar. E nessa reconstrução, eu tenho andado a pensar sobre isso, e eu acho que nós somos quase como um construtor de passados. Não temos a certeza se aquele passado nós estamos a construir é verdadeiro ou falso, não é? Mas que temos necessidade de preencher, temos em certos momentos. E isso, eu não sei se, eu estou a falar isto por mim, mas não sei se é extensível a outras pessoas,
ou não, mas eu tenho tido esse tipo de preocupação. De repente estou a dar por mim, mas o que é que se passou quando eu tinha 8 anos? Não é? Lembro-me que tinha ido à escola e não me lembro mais nada. Não é? E depois, quer dizer, tento ir à procura desse passado. Não é? E provavelmente vou construí-lo de uma forma errada. Não é? Porque é que há coisas que nós nos lembramos e que é evidente a razão porque nos lembramos daquilo, porque nos Sim, marcar. por exemplo, eu tenho Mas há um coisas que não tiveram curioso. relevo nenhum. E nós nos lembramos. Por exemplo, porque por um lado parece que há uma certa economia. Temos que nos esquecer de coisas para. Pronto, não é ilimitado. Pronto. Mas por outro, há coisas, por exemplo, uma das coisas que me irrita é eu lembrar-me dos nomes das bandas que eu não gosto. Irrita-me porque. Precisamente porque irrita. E eu lembro, uma das minhas memórias mais vívidas do ensino da minha escola primária é eu, com uma caixa de fósforos, meter uma pilha usada lá dentro e fingir que era um walkie-talkie, falar com. Mas isto não é um dos meus melhores momentos. Porque é que eu me lembro disto? Não sei, Paulo. Também evoluíste pouco. Exatamente. Não, eu já era promissor. Não enganei. Caso de confusão, tu não te lembras dos teus 8 anos? Não te lembras de nada dessa idade? Não, lembro-me de algumas coisas, mas muito poucas. Quer dizer, lembro-me de ter levado uma surra do meu pai. Não se passava muita coisa lá na terra Sim, mas dele. eu lembro-me de coisas, lembro-me a partir dos 4 anos, lembro perfeitamente. Também. A primeira vez que eu Pois, fui ao cinema, numa feira, Mas isso é coisas que nos É, marcam, claro. não é? Claro. Os primeiros lembro-me de sapatos. levar um ingresso Não, e lá exatamente. Mas, está. por exemplo, aconteceu um episódio curioso. Eram uns homens a fazer Eu buracos fazia nos um sacos comboio para roubar e farinha. sentou-se uma senhora, uma menina de 12 anos. 44, 45. E eu olhei e esta cara não é estranha. E olho para a senhora e olho para a miúda. Esta cara não é estranha, não é estranha. De um momento para o outro, fez um clique. A miúda olhou para mim e disse: Miriam, ela assustou-se. Não é? Então, como é que ela sabe o nome da minha filha? E eu olhei para ela, é a Amélia. E ela sou, já estava assustada, não é? E eu lembrei-me, foi uma sujeita que esteve na enfermaria, portanto, quando eu tive um filho mais novo, portanto, já tinha passado 12, 13 anos, não me lembro de ter contactado muito com a senhora, não me lembro de ter, mas veio-me à memória o nome dela e da bebê, que a bebê era Miriam. Portanto, foi um episódio que eu até fiquei, como é que eu me lembro desta sujeita e da bebê, já tinha passado uns 12 anos. Portanto, não foi uma coisa que eu contactei, que eu falei muito da senhora, que... O principal. Mas associei logo as caras e os nomes e... O principal motivo de esquecimento é a interferência. Ou seja, quanto mais repetida for uma coisa que fizemos e mais parecida com outras, Não tinha sido o menos, caso, não... precisamente por causa Não disso. pariste muitas vezes. Ou seja, Não, porque foi uma coisa, foi uma experiência tão única, tão distintiva, portanto sofreu menos interferência de outras coisas. E porque depois recebeste uma pista fantástica para te lembrares, que foi... Era a Miriam. Que era a O Miriam. nome da bebê. Exatamente. E portanto isso foi a conjugação de ambas as coisas. Quanto ao Salomão, não sei, ele se calhar não fez isso muito mais vezes, mas... Por exemplo, nós volta e meia de escola fazemos o reencontro dos ex-alunos. Eu sou conhecida porque eu lembro o nome dos professores todos. Eu até me lembro das composições que os meus colegas faziam com 10 anos. Portanto, e elas ficam, não é? Portanto, eu tenho amigas estudantes que me beber carradas mesmo ao feito. Mas está cá, lembro-me, é uma coisa que é impressionante. E depois vai ser. Primeiro que ela tem uma professora, não é? Coisas que ficam. Ricardo, sabes que muitas vezes, não sei se já assististe, quando eu e o Rui estamos a falar das nossas viagens, o Rui muitas vezes fica a olhar para mim a dizer ele está entusiasmado. Como as outras Está a pessoas, fazer outra viagem. como as outras pessoas que não experimentaram. É melhor viajar na tua memória. Por acaso, a minha memória funciona muito mal. Muito mal. E penso que tenho várias memórias que não me apetece recordar.
E então isso também talvez explique essa característica. Mas sempre fui uma pessoa muito para a frente. Para a frente, o que é que vai dizer? O que eu quero dizer é, não me importa tanto o que está para trás. Interessa mais o que é para a frente. Mas há uma coisa que eu realmente tenho muita pena, que é, para já não sou uma pessoa crente, e talvez a forma como eu agora vai dizer transmita isso. Que é uma pena, efetivamente, que haja um crescimento, e nós, ao longo da nossa vida, não é? Pequenos, crescemos, desenvolvemos, ganhamos todas estas capacidades, vivemos determinadas coisas que podem ser reais ou não, não é? Mas temos a nossa vivência interior e pessoal, e em determinada fase da nossa vida, uns, quando já estão no topo, e que vão partir desta para o fim, que é isso que eu acredito, por isso simplesmente uns ainda vão plenos dessa vida interior, e essa vida interior está sujeita a no fundo a um cérebro, não é? Que por isso simplesmente encurtiça e morre, e perdemos as nossas memórias. Tenho alguma mágoa nesse sentido, porque realmente toda esta capacidade de acumular é uma pena que não se consiga arquivar, não é? Arquivar. Na realidade está arquivado, fica sempre arquivado. Tudo aquilo que nós vivemos, qualquer elemento desta coisa que nós chamamos de universo, qualquer coisa que aconteça, fica gravado para a eternidade, quer dizer, por isso é que nós nunca morremos, quer dizer, na realidade nós nunca morremos, porque vamos perdurar o que eu acabei agora de dizer há 1 milésimo de segundo atrás, faz propaganda no tempo para de eterno, portanto até o universo existir. Portanto, isto é algo, quando às vezes penso não é muitas vezes, mas quando às vezes penso naquilo que nós chamamos o fim, na realidade não há nenhum fim, quer dizer, vamos pensar a ser outra coisa. Quer dizer que eu vou ter que aturar o tempo para sempre. Vou ter que aturar o tempo para sempre. Para mim é. Pelo menos parece, não é? Não sei. Para mim parece, porque na realidade, quando eu olho para trás, quer dizer, quando eu pego num instrumento óptico, pode não ser óptico, pode ser outra coisa qualquer, pode ser um microwave ou outra coisa qualquer, para ver o que se passou há 4 mil milhões de anos atrás, o início da galáxia, ou o Big Bang, não sei. Eu estou a ver o passado, estou a ver no presente. E daqui a 1 milhão de anos, daqui a 1 milhão de anos, alguém poderá estar a ver aquilo que nós estamos agora aqui a fazer neste tempo. Portanto, há uma continuidade temporal. Nós não chegámos aos dinossauros. Não. Nós temos uma história que nos diz que Não é uma questão de história. Não é uma questão de história. Não é uma questão de história. Nós não temos essa memória. Não, mas não é uma questão de memória. Não é uma questão, eu não estou a falar. Aí a história. Aconteceu. Está a acontecer no tempo. É esse acontecimento, quando eu faço isto, daqui a 1 milhão de anos, no futuro, há de haver alguém que olhe para trás, 1 milhão de anos, e está a ver eu fazer isto. Tu não estás a ver uma coisa que aconteceu há 1 milhão de anos. Não, estou. Quando tu olhas para trás, quando tu olhas. Graças a Deus, a nossa memória não. Quando tu olhas para trás, estás a ver o que aconteceu há 1 milhão de anos atrás. Porque há 1 milhão de anos atrás, aconteceu algo, tu estás a receber neste momento. Se tu tiveres Há certas coisas, 5, por exemplo, a luz de uma estrela. A luz de uma estrela, mas tudo se resume à luz de uma estrela. Não. Isso é um outro sítio. É a deslocação é que faz esse tempo, não é? Mas o que tu estás a dizer há 1 milhão de anos atrás é tal coisa, não é? Numa estrela há não sei quantos anos-luz, não é?
Eu não sei, por acaso, tu colocas uma questão, eu não te sei responder. Mas há uma questão, é aquilo ficar marcado e fica marcado, não é? Que é, por exemplo, as nossas relações familiares são eternas, não é? Para sempre, aquela pessoa é o meu pai, é a minha mãe, e eu sou o pai, e eu sou a mãe, quer dizer, essas relações não se alternam. Enfim, supostamente, assim creio. Assim creio. Bom, mas tu estás a dizer uma outra coisa, é que isso se repete infinitamente. E isso eu tenho algumas dúvidas. Porquê é que tu has de acreditar nisso? Porque na realidade eu não consigo parar. Isso parece uma canção dos Bee Gees, pá. Mas eu não consigo parar esse acontecimento. Esse acontecimento. Não, exato. Está Mas isso é as consequências. As consequências, é outra coisa. Aconteceu e está propagado. As consequências estou de acordo contigo. Essa história, quer dizer, há 20 e tal anos atrás, ou há 30 anos atrás, quando se falava, ou quando se começou a falar, eu, por exemplo, lembro-me, estava num grupo de discussão, de miúdos, todos miúdos, e alguém colocava a hipótese dos universos paralelos, não sei o quê, e a malta ficava a olhar uns para outros, né? Como doidos. Hoje isso começa a ser um tema em que os físicos já começam a falar nisso, que é uma coisa que me deixa... aquilo que há 20 ou 30 anos atrás era uma hipótese, que nem sequer era hipótese. Era um devaneio de doidos. Hoje já começa a haver alguns puristas na física que começam a... se calhar... Olha, tu Mas sabes... na história sempre houve isso. Tu sabes qual é a taxa de crescimento dos mamíferos que acreditam que a Terra é plana? Sei. Aliás, há gajos a fazer uma coisa... Há gajos a fazerem neste momento... Em pleno século XXI. Mas há bocado o professor referiu o gajo que vai ver o pôr do sol com Jesus e pede-te o braço por cima e diz: "Oh, JC, como é que estás?" Portanto, quer dizer, isto para a maior parte das pessoas é uma patologia. Este gajo está maluco, não é? Quer dizer, mas o que é um facto é que o gajo está ali com o JC lá. Mas se ele ouvir, é esquizofrénico. Se ouvir, é esquizofrénico. Já agora, por acaso lembrando de Eu não sei. vi aí uns quantos filmes, um deles era engraçado, falava daquelas pessoas que tiveram traumatismos, sofreram alguns traumatismos reais, físicos, depois perderam a memória. E depois há um tipo de memória que tem muito pouca curta duração. E já não me lembro do filme. Há um filme assim que é o Memento. Sim. Olha, é como a pessoa só tem aquele bocadinho de memória e depois volta sem reconhecimento. Nós, ou seja, há um período de consolidação de memórias. Nós, quando estamos a formar uma memória, estamos primeiro a transferi-la associação à memória de trabalho e depois demora um certo tempo até por passar. Eles não têm essa capacidade de transferir da memória de trabalho para a memória a longo prazo. Portanto, enquanto está lá, e refletem mentalmente tudo bem. Eles só conseguem, essa postagem só conseguia tatuar os factos essenciais da vida dele. Que é fantástico. Ele depois olha, a propósito de cultura... Ai, desculpa. E aquelas situações que nos acontecem, pelo menos a mim acontece, estarmos a falar com alguém e sabemos perfeitamente o que é que aquela pessoa nos vai responder. E responde tal e qual aquilo que nós pensamos e sabemos qual vai ser a sequência. Parece-nos que nos estamos... Isso aqui tem a ver com o quê? O déjà vu tem a ver com experiências semelhantes. Portanto, são coisas muito semelhantes. A investigação que mostra isto. É possível criar a sensação de déjà vu, criando coisas parecidas, mas ligeiramente diferentes, de modo a que nós temos que não sermos capazes de identificar de onde é que aquilo veio. Ou seja, se nós soubermos, ontem tive esta conversa com a pessoa X, se soubermos isto, não temos um déjà vu.
Nós não fomos capazes de nos lembrar de quando é que aquilo ocorreu, mas lembramos de alguma maneira daquilo, temos normalmente a sensação de déjà vu se acontece uma coisa muito semelhante. Porque não conseguimos localizar onde é que aconteceu, mas isto já aconteceu alguns, e às vezes temos a sensação de, por exemplo, isso acontece muitas vezes, e é terrível, que é quando uma pessoa às vezes leu o livro e às vezes viu mesmo o filme. Aquilo que acontece tipicamente, nós não nos lembramos de ter visto o filme, mas começamos logo a ver o que é que vai acontecer. Sim. Isso é um sinal indesmentível. Estou previsível. Exato, já viu o filme. Aliás, há uma história incrível que o Dan Schachter, o investigador de falsas memórias, e ele tinha um estudante que tinha testado um indivíduo de um sistema de força à prova, que era muito interessante, então este aluno teve esta ideia. E se eu contar a mesma anedota todos os dias, este indivíduo vai se rir sempre. Portanto, chegou ao primeiro dia, conta a anedota, ele disse. Chegou ao segundo dia, conta a anedota, ele não se riu. Não se riu, não achou piada. Não, estava-se mesmo a ver o filme. A sua comunicação fez-me sugerir várias coisas. A questão das igrejas. As pessoas, a sociedade é muito sugestionada. Não é? As pessoas são muito sugestidas. E deixam-se manipular com facilidade. E daí o poder que muitas igrejas têm hoje em dia sobre a IURD, não é? Estas que para mim é altamente. E o Trump? E o Bolsonaro? Pronto, já nem falando nisso, não é? Mas é preocupante. É preocupante. Então não. É altamente sugestivas. Então não. E deixam-se. Eu lembro-me de ter uma aula em que se fez uma experiência muito engraçada. Isto é no ISPA, e o professor disse assim: criou-se uma situação em que toda a turma, estávamos à espera de um aluno que chegava sempre atrasado, toda a turma, o professor ia fazer uma pergunta óbvia. Quem foi o primeiro rei de Portugal? E toda a turma ia responder outro nome. Ou íamos pôr todos o dedo no ar na resposta errada. E o colega que chega atrasado, só para ele testar aquela experiência, senta-se e o professor faz a pergunta: então quem foi o primeiro rei de Portugal? Foi o Dom Afonso Henriques ou foi o Dom Dinis? Quem acha que foi Dom Dinis que foi dedo no ar? Todos pusemos no ar, estava combinado, não é? E o colega, nós tínhamos a ficar no meu pânico, do género: tenho a certeza que foi o Dom Afonso Henriques, caramba, mas às tantas, põe o dedo no ar. Quer dizer, as pessoas acabam às vezes por duvidar delas próprias, porque criam-se situações. Aqui, pronto, foi uma experiência interessantíssima. Mas isto é, ou seja, isto é baseado numa experiência de influência social. Sim, portanto, onde se mostram linhas de comportamentos diferentes, e depois há uma que é nitidamente igual a uma das três, as pessoas escolhem todas as outras. Mas aqui, tipicamente, as pessoas, se são obrigadas a responder publicamente, seguem o que o grupo diz. Mas se puderem escrever e não mostrar a ninguém, não são afetados. Tem a ver com a sugestão e com o impacto social, ok? Se eles estão todos a dizer que não sou eu, vou dizer que sou o parvo. Então eu vou ser o ridículo aqui e vou dizer que foi o Dom Afonso Henriques, quando toda a gente sabe que foi Dom Dinis. Quer dizer, é mesmo um impacto social. As pessoas têm mais receio do que os outros irão pensar, não é? Do que muitas vezes acreditam que... Mas já se repetiu esta investigação com memória, porque uma coisa que se pode fazer é exatamente isso, mas em memória colaborativa, ou seja, toda a gente vê a mesma lista, toda a gente vê o mesmo filme, e depois a seguir respondem em grupo. E aqui é muito fácil contaminar as respostas das pessoas com o que os outros dizem. E aqui é diferente, porque aqui, portanto, aquilo não são
coisas tão óbvias, são coisas que são plausíveis e que as pessoas acreditam. Quando depois respondem sozinhas, não é como a influência social. As experiências de baixo onde mudam a resposta se estão sozinhas, aqui mantêm a resposta porque acham mesmo que pronto, os outros lembram, os outros aquilo que eles vivem, que são coisas eles acabam por acreditar nisto também. Não há ainda experiência de cruzar a nossa memória com memória informática? Queres um computador na cabeça? Não me importava nada ter disto tudo. Mas vamos lá. Um hard disk. Já estão a fazer Eles estão a fazer umas experiências. Tens memórias de 10 teras, 20, Dizem que a 100 teras, China atualmente está mesmo na vanguarda de haver um. Também já ouvi falar. A China está, para além de estar a alterar o género. Mas não há. E implantar memórias. Como o filme daquele grande homem de cultura, o Schwarzenegger. Exterminador. Não, o Total Recall. Total Recall. Assim, ou seja, esta experiência é tudo implantar memórias, não é? Mas assim, daquela maneira. Uma injeção. Injeção e tal. Claro que, ou seja, na prática, os fenómenos de memória podem-se reduzir em termos elétricos e químicos. E, portanto, não é impossível, não é? Imaginar que, pelo menos em certa zona do cérebro, é difícil dizer que se dá uma injeção, uma veia que aquilo produz uma memória, isso é um bocado mais. Mas, ou seja, numa certa área que se estimula essa área. Por exemplo, já se sabe é que em investigações com. Deixa eu ver se há esta porque eles, quando fazem operações no cérebro, frequentemente, claro que as localizações de certas funções são conhecidas, de outras não, mas há tanta variabilidade individual que é muito difícil reconhecer exatamente onde é que estão as zonas daquela pessoa. Portanto, tipicamente, como o cérebro não é inervado, portanto, as pessoas não têm sensações no cérebro, as pessoas estão sem anestesia a ser operadas ao cérebro. E a maneira como eles sabem se estão em zonas boas ou más é estão a continuar a fazer perguntas. E quem é o Presidente da República? E hoje dia da semana é etc. Para ver se estão postados já aqui uma parte a mais. Portanto, é pelas próprias respostas que eles, ou seja, porque eles têm, por exemplo, para extrair portanto, um tumor ou qualquer coisa, eles têm que ver qual é o caminho que afeta menos. Se faz lembrar aquele filme do Aníbal. Não sei se. Em que ele está a fritar o cérebro. Já agora aproveito para vos dizer, enfim, não é grande publicidade, mas saiu esta semana num site que é de notícias, que é uma coisa horrível, está um bocadinho à frente de correr amanhã, mas enfim. Mas saiu um artigo interessantíssimo com um investigador não, um médico, um cientista, que anda a trabalhar há uma série de anos no transplante da cabeça. Sim. E portanto, eu achei que aproveitei tudo aquilo que eu disse, andamos a trabalhar nisto há não sei quantos anos, no maior secretismo, porque somos permanentemente ameaçados de morte. Parece que aí os dois tipos que estão mais avançados nisto, é ele, que acho que é italiano, não tenho a certeza mais, mas acho que é italiano, assim um bocado com ar de vendedor de banha da cobre, não é? Mas ele, por exemplo, ele tipicamente ele diz o que vem, quer dizer, o que lhe interessa a ele não é só a questão científica, mas tem a ver com o que isso pode trazer em termos de longevidade humana, não é? E é um japonês que está a trabalhar em tandem com ele, de alguma maneira, mas o japonês tem uma visão um bocado completamente diferente do fundamento da coisa. Parece ser outro tipo de abordagem, mas estão
E de facto, o artigo é muito interessante. Aquilo é notícias ao minuto, o que é? Ou seja, o artigo é extenso, é vasto, mas é muito interessante. E de facto, eu quando estava a olhar para aquilo, assim, é giro porque eles andam à procura de corpos. Andam à procura de corpos para a cabeça, não andam à procura de uma cabeça para os corpos. Está lá a espiar. E de facto faz todo sentido, porque aqui para cima é que a coisa é. Nós, a nossa capacidade, está mais na nossa cabeça. Aqui para baixo não há problema nenhum. Quer dizer, mudar os braços, as pernas, o rio, o braço, os dias, não tem problema nenhum. Coração, justamente o coração, que costumamos ter aquela história do coração e tal. Agora, a cabeça é que é o raio, não é? Porque. E ele já tem uma técnica. Os olhos, a cara, a expressão, o cérebro. Exatamente. Até a cara, porque a cara já há 2 ou 3 transplantes feitos, não é? A expressão. Acho que é um espanhol, acho que o primeiro caso foi um espanhol. Mas achei interessante. É um artigo giríssimo.